Você já teve dúvida em usar os possessivos em inglês? Qual a diferença entre my e mine, your, yours? É mesmo plural, como muita gente aí tenta usar? Não, não. Então fique aqui comigo e vamos aprender. Hi everyone, I'm Dave Galindo. How's going? E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre os possessivos em inglês. Ele causa tanta confusão porque esses dois casos têm a mesma tradução em inglês, que é o nosso, meu, seu, nosso, e aí vai, certo? A diferença está justamente no uso, porque temos dois tipos de possessivos: os possessive adjectives, que são os possessivos adjetivos, e os possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. Mas vamos deixar esses nomes complicados de lado e vamos focar primeiro no que a gente já conhece, ok? Que são os possessive adjectives, que são os mais utilizados. Vamos ver aqui no lado quem são eles. Vamos revisar. We have my, que é o nosso meu, minha, meus, minhas. Your, seu, sua, seus, suas e assim vai. O his, que é o dele. O her, que é o dela. O it, que é o dele, dela para coisas, animais. O our, que é o nosso, nossa, nossos, nossas. E o their, que é justamente os deles ou delas, ok? Então esses são os que a gente já conhece, o que a gente geralmente usa. E o detalhe é que ele sempre é usado antes de um substantivo. Por isso que é chamado de possessive adjective, porque o adjetivo no inglês vem antes do substantivo. Então, se ele é usado antes do substantivo, é um possessivo adjetivo. Então, quero dizer o seguinte: meu carro, my car. Seu carro, your car. O carro dele, his car. E assim vai. Então, tranquilo, é o que a gente já está acostumado. O problema é quando temos o possessive pronoun. É só você lembrar que ele é usado quando não tem um substantivo depois dele, justamente porque ele tem essa função de substituir um possessive adjective com um substantivo. Ele substitui esses dois por um possessive pronoun. Por isso o nome pronome, porque eu usando ele eu não vou precisar mais de um substantivo depois dele. Então vamos lembrar quem são eles. São o mine, o yours, o his, o hers, o its, o ours e o theirs, ok? Todos terminando com S, com exceção do mine, do his, que já tinha S antes, e do its, que já tinha S antes. O resto é só colocar o S que fazemos essa transformação. Traduzindo, ele quer dizer os mesmos pronomes em português, mas o uso em inglês são completamente distintos. Então vamos pegar a seguinte frase. Observe minha camisa aqui. My shirt is blue. A minha camisa é azul. Agora quero dizer his is pink. Como eu já sei de que se trata da camisa, eu não preciso repetir novamente camisa. Concordam? Então quero dizer o seguinte: a minha camisa é azul, a dele é rosa. My shirt is blue, his is pink. Ah, mas eu não vi muita diferença, justamente porque o his é o mesmo para os dois. Agora vou mudar a pessoa, vou dizer dela. My shirt is blue, hers is pink. A minha camisa é azul, a dela é rosa. Difficult? Ok, vamos ver mais alguns exemplos. This is my house. Esta é minha casa. This house is mine. Esta casa é minha. Depois do minha, eu tenho algum substantivo, algum nome? Não. Então, se eu não tenho um nome depois dele, eu uso my ou mine. Eu digo this house is my? Não, porque eu vi que para usar o my, eu preciso de um substantivo, de um nome depois dele. Então, se eu não tenho, eu uso mine. Alright? Difficult? Tá clareando? Tá ficando melhor? Very good. Então não se esqueça, tá? Like this video, subscribe now and press the bell icon. Vamos para mais um exemplo. That is her car. Aquele é o carro dela, ok? Her car. Eu tenho her, depois do her, eu uso her
porque depois dele eu tenho o car. Agora observe o seguinte, deixa eu mudar essa frase. That car is hers. Opa, por que eu não uso her em vez de his? Porque eu não tenho nada depois dele, eu não tenho um substantivo depois dele. Nada não, né? Eu não tenho um substantivo depois dele. Então, se eu não tenho um substantivo, eu uso possessivo pronome, ok? Hers. That car is hers. Alright? Vamos para mais um exemplo. Our parents are Brazilian. Nossos pais, né, são brasileiros. Agora eu vou dizer o seguinte. Agora eu vou completar essa frase. É o seguinte. Nossos pais são brasileiros. Os deles são americanos. Então vamos lá. Our parents are Brazilian. Our. Eu uso our porque depois eu tenho o parents, que é o substantivo. Agora, theirs are American. Os deles são americanos. Então eu uso theirs e não their, porque depois dele eu não tenho substantivo. Não tenho their. Se eu poderia dizer o seguinte: Our parents are Brazilian. Their parents are American. Opa, mas eu repeti parents and parents, então não fica tão legal, fica muito repetitivo. Por isso que eu retiro, né, esse their parents e eu substituo por theirs, para poder soar melhor aos ouvidos. Ok? Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Alright, so see you, bye bye!